Bem-vindos a mais um treinamento do nosso canal de saúde e segurança do trabalho. Hoje nós vamos estar falando do treinamento de trabalho em altura, a primeira parte do treinamento de trabalho em altura. É importante entender que quando se fala de atividade em altura, o conteúdo programático do treinamento é dividido em tópicos. E o primeiro tópico que a gente vai abordar hoje é normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. Então, nós vamos estar falando principalmente do que estabelece a NR35 com relação a trabalho em altura. Vamos falar um pouco da NR18, também que tem alguns critérios para atividade em altura, algumas NBRs, a própria NR6, Critério do Equipamento de Proteção Individual. Isso tudo para você ter um conteúdo de qualidade. Você que é técnico de segurança, ou engenheiro, que está aplicando esse treinamento na sua empresa, ou você também, que é um profissional que faz atividade em altura, vamos passar detalhadamente hoje sobre normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. O que é importante a gente entender nesse início de treinamento? O que é o trabalho em altura? Qual que é a definição de trabalho em altura? A norma ela fala que é considerado toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior ou onde haja risco de queda. Por isso que é muito importante quando se fala onde haja risco de queda. Quando fala essa frase, é importante a gente entender que a gente esquece a questão dos 2 metros. Se eu estou a 1,20 m, 1,30 m e tenho risco de queda, eu tenho que considerar como uma atividade em altura e seguir todos os requisitos que trata a NR35. Aqui nós podemos ver quais os principais setores onde tem atividade em altura. É muito comum ter atividade em altura na construção civil, é um dos locais onde tem mais esse tipo de atividade, setor de telecomunicações, energia elétrica, indústria, manutenção predial, às vezes uma limpeza predial também, limpeza de fachadas e montagem de estruturas. Então, a atividade em altura ela está presente em diversos setores do nosso ambiente. Então, por que a gente tem que falar de regulamentação? As quedas de altura, pessoal, está entre as principais causas de acidentes fatais no Brasil e também no mundo. Ou seja, quando se trata a nível mundial, é a terceira maior causa de morte. Só perde para acidente automobilístico e também para homicídio. Então, quando se fala de atividade profissional, é a que mais mata, é a atividade em altura. Então, o que essa norma ela visa regulamentar? Primeiro, proteger a vida e a integridade física de você, colaborador. Se você é um profissional de segurança do trabalho, você tem que pensar em proteger vidas. É o principal propósito de um profissional de segurança, independente seja engenheiro ou técnico. Já você que é trabalhador, tem que pensar na sua integridade física e entender que a norma ela vem para te ajudar. Além disso, a norma visa estabelecer requisitos mínimos de segurança, ou seja, qual que é o mínimo que eu preciso para colocar aquele colaborador em condição de fazer aquela atividade. Padronizar também os procedimentos operacionais e também os equipamentos que você vai utilizar, seja equipamento de proteção coletiva ou equipamento de proteção individual, e também o que é muito importante, definir as responsabilidades. Quais as responsabilidades da empresa? Quais as responsabilidades do trabalhador? Porque é muito comum o colaborador achar que é tudo por conta da empresa. A empresa tem sim as suas obrigações, mas o colaborador, a partir do momento que ele recebe um treinamento e que ele é designado, ele tem também as suas responsabilidades. Então, nós vamos falar desses requisitos, conhecer os requisitos para trabalho em altura da NR35. Nós temos aqui na apresentação algumas estatísticas, por exemplo, as principais causas de acidentes fatais no trabalho. E a gente vê aqui, ó, a campeã é a atividade de altura. A gente tem seguido aqui por choque elétrico, soterramento, prensagem e também atropelamento. É uma fonte aí do Segurança e Saúde do Trabalho de 2023, então é bem recente. Então, às vezes a gente tem, é muito comum ter uma atividade que tem o risco elétrico e o risco em altura. Então, as principais causas de acidentes fatais no trabalho. Isso é importante a gente entender que a atividade em altura, a atividade, quando se fala de eletricidade, é uma atividade crítica, é um risco crítico. E eu tenho que ter controles aí para estar fazendo essas atividades. Então, essa NR35, né?
ela regulamenta e também ela vai estabelecer os requisitos mínimos aí e também, principalmente, as medidas de proteção para o trabalho em altura. Isso vai envolver o quê? O planejamento da atividade, a organização e a execução. Então, a NR35, uma das principais funções da NR35, se trata do planejamento. É muito comum, às vezes, a pessoa tem que fazer uma atividade em altura e ela simplesmente pega uma escada, um andaime e faz a atividade. Sem o planejamento, sem saber o que se quer, qual é o passo a passo operacional daquela atividade. Então, para toda atividade em altura, tem que ter um planejamento. Tem que ser feito de forma organizada. Quais são as pessoas que vão executar? Quais os materiais que eu vou usar para fazer aquela atividade? Quando que eu vou realizar? Quem vai liberar a atividade? Planejamento, organização e depois disso que a gente faz a execução. A NR35, ela tem o objetivo de prevenir acidentes relacionados ao trabalho em altura, estabelecer os requisitos mínimos, definir as responsabilidades e garantir o que é principal, garantir a capacitação do colaborador que vai subir. É que a pessoa que está exposta ao risco. Quando se fala de garantir essa capacitação, se trata da pessoa receber um treinamento e ela está pronta para tomar as decisões seguras no momento que ela está fazendo uma atividade em altura. E aí a gente tem a questão da abrangência, né? Que todas as atividades onde tem a superior a 2 metros ou que tenha risco de queda, conforme nós falamos no início deste treinamento. O histórico da NR35. Em 2010, a gente ainda não tinha essa norma, né? Uma norma recente. Ela foi publicada no ano de 2012, ou seja, antigamente utilizava como base muito da NR18 e algumas NBRs aí, e alguns procedimentos de grandes empresas multinacionais no Brasil. Então, em 2010, começou a discussão da NR35. Em 2012, foi publicada a NR35, de fato. Em 2014, foi inserido um anexo 1, que é a questão do acesso por corda, que a gente vai estar falando mais para frente, dentro de alguma das partes desse treinamento. E de 2016 a 2023, teve várias atualizações dentro da NR35. Então, se a gente for ver aqui, ó, a NR35 é uma norma geral. Ela é complementada por anexos específicos para determinadas atividades. Então, por exemplo, dentro da NR35 tem o anexo 1, que é o acesso por cordas, e também o anexo 2, que trata do sistema de ancoragem, certo? Então é importante, você que, por exemplo, que vai fazer uma atividade que tem que ter acesso por corda, entender o anexo 1, e a questão do sistema de ancoragem, o anexo 2. É fundamental essa questão. E aqui a gente tem aqui a questão da composição da NR35, a questão do planejamento e organização, a capacitação e treinamento dos colaboradores, sistema de proteção coletiva, a questão da emergência e salvamento e alguns anexos específicos. Quando nós falamos dos principais requisitos da NR35, nós vamos falar agora dos requisitos essenciais dentro dessa norma. O primeiro requisito é a capacitação, o treinamento. Ou seja, você que está assistindo esse vídeo está fazendo um treinamento teórico da NR35. Então, quando se fala de capacitação, os trabalhadores eles devem receber um treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas. Basicamente, geralmente é um treinamento teórico de 4 horas e um prático de mais 4 horas para fechar a carga horária total. A autorização. O trabalhador não é só simplesmente a empresa treinar o colaborador e fornecer um certificado e liberar para trabalhar. Tem que esperar e fazer uma autorização formal, autorizando a empresa e o colaborador após a capacitação e também, além disso, ele tem que passar por uma avaliação de saúde, ok? Outra situação, análise de risco. Todo trabalho em altura deve ser precedido de uma análise de risco documentada, a famosa análise preliminar de risco. Isso é fundamental. Além da análise preliminar de risco, a permissão de trabalho é o documento ali que autoriza a execução de trabalho em altura, que é válido ali pelo turno de trabalho de cada colaborador. E também a avaliação de saúde que a gente acabou de falar. São os exames médicos específicos por trabalho em altura, aquele que vai no ASO.
Geralmente, quando o colaborador vai fazer uma atividade mais administrativa, ele recebe ali, faz o exame clínico e é emitido o ASO. Quando o colaborador vai fazer uma atividade em altura, além do exame clínico, ele vai passar por exames complementares. Exames de eletrocardiograma, eletroencefalograma, exames de hemograma, acuidade visual. Ou seja, esses exames complementares é para verificar se aquele colaborador ele tem condições de subir em altura. E o médico clínico que vai verificar aquele ASO vai comparar os exames ali complementares, verificar os resultados e ver se aquele colaborador está apto para realizar atividade em altura. Então, aqui nós temos aqui uma atenção aqui dentro dessa apresentação que fala que a falta de qualquer um desses requisitos vai impedir a realização do trabalho em altura. Então, tem que ter todos esses requisitos para a pessoa estar autorizada. Nós temos aqui alguns índices, né, para ver a questão da eficácia dos requisitos, né, o impacto dos requisitos na redução de acidentes. Por exemplo, tá vendo? O que mostra aqui dentro desse indicador é o sistema de proteção. Está com o gráfico ali acima de 80% que ele tem de impacto na redução de acidentes. Ou seja, é muito comum as empresas, às vezes, dar um treinamento para o colaborador, fazer o exame, orientar. Isso tem um custo, às vezes, mais baixo do que o sistema de proteção coletiva, que mostra aqui, ó, sistema de proteção. As linhas de vida que tem que ser colocada no ambiente é o custo mais alto. E, às vezes, a empresa treina o colaborador, faz o exame, dá o cinto e acha que está tudo ok. Aquele colaborador ele tem que ter um sistema de proteção adequado. Por isso que é fundamental, dentro da organização da empresa, você que é profissional de saúde e segurança, mapear todas as atividades em altura que tem dentro daquela organização. Todas as atividades mapeadas, eu vou verificar quais tem e quais não tem ali o sistema de proteção para fazer essa adequação. Depois do sistema de proteção, análise de risco. Olha que interessante. A análise de risco. Essa questão da análise de risco, pessoal, é o planejamento da atividade. Análise preliminar de risco. Ou seja, quando o colaborador, junto com a sua equipe de trabalho, ele preenche aqueles requisitos ali e faz o passo a passo, ele evita, ele reduz os índices de acidentes. É importante ressaltar também que o equipamento de proteção individual, ele está dentro do sistema de proteção. Tá? Aí depois, em terceiro lugar, com cerca de 65%, vem a capacitação, o treinamento do colaborador. O colaborador treinado, ele vai conhecer os riscos, ele vai tomar as decisões seguras a partir do momento que ele faz um treinamento de trabalho em altura, porque ele vai estar ali trabalhando o seu comportamento de forma adequada quando ele recebe ali o conteúdo programático de atividade em altura. Além disso, permissão de trabalho e também a questão do plano de emergência. O plano de emergência, ele está mostrando aqui 42% mais ou menos. Por quê? Porque o plano de emergência é quando já aconteceu o acidente. O plano de emergência ele vai funcionar após acontecer algo não planejado. Por isso que ele tem um índice menor. Mas ele é fundamental dentro da atividade em altura. E a gente vai falar do plano de emergência dentro do treinamento de trabalho em altura, mais no final. Esse é apenas parte 1 do treinamento de trabalho em altura. Nós vamos dividir em 6 partes esse treinamento para que você tenha todo o conteúdo programático. Então, além disso, o colaborador ele tem um direito de recusa. Ele pode se recusar a executar a atividade quando ele constatar condição de risco grave e eminente para a sua saúde e segurança. Isso é muito importante, pessoal. Por mais que a empresa, ali, o supervisor da empresa, o encarregado, às vezes quer que você faça uma atividade de risco, você tem o direito, por lei, em recusar em fazer aquela atividade. Quando se sentir inseguro, quando vê que as condições ali não são adequadas para a realização das suas atividades. Vamos falar aqui agora de outras normas regulamentadoras relacionadas. A norma NR35, ela é a principal norma para o trabalho em altura. Outras NRs ali são essenciais também e vão trabalhar em conjunto com a NR35. Por exemplo, a NR1 que fala do gerenciamento de riscos. Por que a NR1 é importante? Dentro da NR1 eu vou ter o meu programa de gerenciamento de riscos, aonde eu vou mapear, por exemplo, as atividades que eu tenho em altura, aonde eu vou identificar onde eu tenho risco de queda. É fundamental esse mapeamento da NR1.
A NR6, que fala do equipamento de proteção individual, vai me dar a diretriz de quais EPIs que eu devo utilizar para fazer atividade à altura. Cinto de segurança, bota, capacete, óculos, luva. Tudo isso está dentro da norma regulamentadora número 6. A NR10, segurança, instalações e serviços em eletricidade. Onde que a NR10 vai entrar? Quando eu tiver esses dois riscos críticos trabalhando em conjunto, atividade em altura e atividade envolvendo a parte elétrica. Por exemplo, o eletricista que vai fazer uma atividade em altura e tem a parte energizada ali, que ele vai ter que fazer a manutenção, né, onde passa a energia, ele vai ter que, né, ter o treinamento de NR10, ter toda a proteção relacionada à NR10. Então, a NR10 ela é fundamental para o colaborador que vai estar fazendo esse tipo de atividade. E a NR18, condições e meio ambiente na indústria da construção. Ela também ali contém requisitos específicos, principalmente, né, especificamente para atividade na construção civil, nas obras. Antes de ter a NR35, utilizávamos ali como base a NR18. Então, nós temos aqui uma imagem, né, que mostra a relação entre as NRs, a cobertura dos aspectos de segurança, então a questão de fiscalização, planejamento, capacitação, emergência, os procedimentos, isso é fundamental. O não cumprimento de qualquer uma das normas aí pode resultar em autuações, interdições e responsabilização civil e criminal em caso de acidente. E, principalmente, isso vai impactar diretamente se o acidente acontecer ou não. Se eu estou cumprindo NR1, NR6, NR10, NR18 e NR35, eu vou reduzir muito a chance de ter um acidente no ambiente de trabalho. E também vou estar fazendo com que a empresa cumpra a legislação e evite multas aí, atuações por parte do Ministério do Trabalho. Então, quando se fala em integração, é a aplicação integrada das normas, né, vai garantir aí maior eficácia na prevenção de acidentes em trabalho em altura, principalmente quando tem atividades relacionadas, o caso da NR10 que eu acabei de falar. Aqui nós temos aqui algumas normas técnicas complementares, que são as NBRs da ABNT. Elas complementam as nossas normas regulamentadoras e servem de base até para alguns requisitos. Ela vai estabelecer ali padrões técnicos para cada equipamento, sistema e também procedimento. Por exemplo, a NBR 16489, ela vai tratar de sistemas e equipamentos de proteção individual para trabalhar em altura. Então, se a NR35 não é suficiente para me tirar dúvida com relação a EPI, eu vou consultar a NBR 16489. A NBR 15836, que trata especificamente de cinto de segurança tipo paraquedista. Tem a NBR 15837, que são os conectores para sistema de proteção contra quedas. A NBR 15834, a 14629 e a 14628, talabarte de segurança e trava-quedas. E, por último aqui, a NBR 16325, que trata dos dispositivos de ancoragem. Então, para cada situação de altura, eu vou ter uma NBR, né, para principalmente os acessórios, os equipamentos de proteção individual. Eu vou ter a NBR que vai me auxiliar para tirar dúvidas técnicas de qual o melhor EPI que eu devo comprar, qual a característica daquele EPI para aquela atividade. E aí a gente tem, quando se fala de relação entre NBRs e NRs, a gente vai ter uma complementariedade entre as NBRs e as NRs. Ou seja, eu vou garantir certificação, eu vou garantir requisitos legais, eu vou garantir método de ensaio, ou seja, a NBR mostra como é que é o ensaio que eu devo fazer para algum dispositivo de segurança, quais as responsabilidades do fabricante, por exemplo, quais as especificações técnicas daquele equipamento de proteção individual. Então é importante, é fundamental, principalmente você que é profissional da área de saúde e segurança do trabalho, técnico ou engenheiro, consultar essas NBRs, fazer uma leitura dessas NBRs para que você tenha aí uma maior facilidade para passar para o colaborador as informações. O colaborador que vai subir em altura, ele tem que receber isso mastigado dentro do treinamento. Ele já tem que receber o EPI adequado que ele vai usar. Ele já tem que ter a linha de vida montada. Ele tem que saber como ele vai operar
e quais equipamentos que ele vai estar utilizando. Então, é importante a gente destacar que o não cumprimento das normas técnicas pode caracterizar ali o descumprimento da NR35, resultando em penalidades legais, certo? Qualquer NBR que eu tenho aqui, se eu tenho cinto de segurança de paraquedista que não está de acordo com essa NBR, eu estou descumprindo a NR35 também. Então, quais os benefícios quando a gente consegue padronizar de acordo com as NRs e também com as NBRs? Eu vou garantir ali uma qualidade e segurança desses equipamentos, eu vou ter uma compatibilidade entre diferentes componentes e eu vou ter maior clareza nos requisitos técnicos. A partir do momento que eu, como profissional de segurança, entendo desse sistema, tanto de NR como de NBR, e passo isso para o meu colaborador, eu vou ter grandes vantagens aí dentro do ambiente de trabalho. E aqui a gente começa a falar agora das responsabilidades legais. Qual que é a responsabilidade do empregador, por exemplo? Ele tem que garantir ali a implementação das medidas de proteção, ele tem que assegurar a realização de análise de risco, desenvolver procedimentos operacionais, fornecer treinamento e disponibilizar o EPI. Ou seja, tudo que a norma pede com relação a EPI, procedimento operacional, análise de risco, o empregador, a empresa, ela tem que garantir isso para o colaborador. Seja por meio do SESMIT, técnico de segurança, engenheiro de segurança, tem que deixar isso pronto para o colaborador que vai executar. Você que é colaborador já tem que receber isso pronto. Se você não tiver, por exemplo, um EPI definido para subir em altura, você deve procurar o responsável, o seu superior direto, para ele buscar a ajuda do SESM ou de uma consultoria que a empresa tenha, para estar garantindo que o empregador assegure tudo que você precisa. Quando se trata de responsabilidades ali do trabalhador, você tem que cumprir tudo que foi definido, dentro do treinamento, dentro dos procedimentos, dentro do que a liderança te passou, colaborar com a implementação das medidas, ser um colaborador de fato, algo que não estiver funcionando dentro de um procedimento operacional, por exemplo, ser colaborativo, informar para que a empresa tome as decisões corretas. Interromper atividades em caso de risco grave, não é esperar o profissional de segurança do trabalho ou seu supervisor parar a atividade. Viu que está fora dos padrões, interrompa a atividade imediatamente. Porque, como nós falamos, é uma das atividades que mais matam dentro da atividade operacional, seja de construção civil ou industrial. Zelar pela segurança e de terceiros. Ou seja, você é colaborador, está vendo um terceiro realizar uma atividade, mesmo que você não participe, você pode interromper, você deve orientar, você deve informar o que está acontecendo. E utilizar corretamente os EPIs fornecidos pela empresa. Nós temos aqui também as responsabilidades do SESMIT e supervisores. O SESMIT e supervisor, orientar e fiscalizar o cumprimento das normas. Muitas pessoas pensam que isso é atribuição somente da segurança do trabalho. O supervisor, ele é um dos principais responsáveis. Ele é o principal responsável pelo seu colaborador direto, de orientar, de fiscalizar com relação à ANR. Além disso, elaborar e implementar programas de segurança. O SESMIT, principalmente, tem que dar esse suporte para a operação. Realizar análise de risco e investigar acidentes. Análise de risco antes. Qual que é a atividade? Como é que eu vou fazer essa análise de risco? Isso a gente vai explicar como é feita uma análise de risco, por exemplo. E a investigação de acidentes. Quando acontece o acidente, ele tem que ser investigado para achar a causa raiz para que ele não se repita mais. Verificar as condições de trabalho, o SESMIT tem que fazer, o supervisor também. Interromper atividades em caso de risco grave. Às vezes o operador, ele pode estar fazendo atividade, ele não tem ali essa condição de verificar esse risco. Ele não identificou o risco. Você está passando pela área, ele viu, tem que parar a atividade, não somente o SESMIT. E aí a gente tem a questão da distribuição das responsabilidades, né, por área. Aí vai depender do planejamento, de como vai ser implementado, de como é a fiscalização, qual que é a periodicidade de fiscalização, como é que é feita essa intervenção também, como é que é cobrado o uso de EPI, como é que é feito o controle de treinamento daquelas pessoas que estão fazendo essas atividades. Por isso que a gente fala, as responsabilidades, elas devem ser o quê? Compartilhadas.
A segurança no trabalho em altura, ela é responsabilidade de todo mundo que está envolvido. Empresa, trabalhador, SESMIT e liderança. Isso é fundamental, esse compartilhamento. É muito comum, às vezes, delegar isso somente para a segurança do trabalho. Segurança do trabalho parou, ok. Segurança do trabalho não viu, ou fez vista grossa, pode acontecer em algumas empresas, a atividade corre solta. Isso não pode acontecer. Temos que distribuir, compartilhar essas responsabilidades. Então, cada um aí com as suas atribuições específicas definidas pela lei, pela legislação. Por quê? Quando acontece um acidente, pessoal, na hora que tiver a investigação mesmo, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho envolvido, eles vão pegar a lei e verificar quem que falhou. Foi a empresa? Foi o trabalhador? Foi o SESMIT com a liderança? Quem falhou? Foram os três? Isso é fundamental, né? Porque quando acontece acidente, geralmente a gente tem três situações a avaliar. A condição do trabalho, que é responsabilidade do empregador da condição. O comportamento do colaborador, se ele foi treinado, tem tudo ali, a empresa fez todo o papel. O colaborador, qual o desvio que ele teve? Qual a responsabilidade dele naquele acidente? Tem que ser levantado. E também aí os efeitos da natureza que não entra muito, a gente não consegue controlar. Mas é fundamental a gente ter essa questão da responsabilidade compartilhada. Aqui nós temos os principais EPIs, né? É importante entender que o EPI para altura, né? De acordo com a NR35, a NR6, tem as NBRs também que eu citei, tem que ter o certificado de aprovação e ser adequado ao risco específico. Vamos falar mais de EPI dentro desse treinamento de trabalho em altura. Em uma das partes vai estar lá, específico para EPI, uso, guarda, conservação. E os principais EPIs, a gente já pode citar, o cinto paraquedista, talabartes, trava-quedas, capacete, luvas. É importante entender que todos os EPIs devem ser inspecionados antes do uso e possuir o registro de inspeção periódica. O colaborador tem que ter o checklist disso aí, tá? O SESMIT tem que passar para ele, o supervisor tem que verificar se ele está fazendo. E os equipamentos de proteção coletiva. Por exemplo, a gente tem aqui guarda-corpo, a gente vai mostrar alguns exemplos depois, redes de proteção, principalmente essas redes em edifícios, prédios, né? Que tem ali risco de queda de materiais, plataformas, linhas de vida, sistema de ancoragem. Então, aí alguns equipamentos de proteção coletiva. Aí a gente pode falar de prioridade, né? As medidas de proteção coletiva devem ser priorizadas em relação à medida de proteção individual. O que é isso, gente? Hierarquia de controle. O que é hierarquia de controle? Se eu tenho uma atividade de altura, eu identifiquei uma atividade de altura, qual que é o primeiro passo? Fornecer o EPI? Negativo. O EPI é o menos efetivo quando se trata de risco. Primeiro passo, quando eu tenho uma atividade de altura, tem como eu eliminar aquela atividade? Eu não fazer aquela atividade mais? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um registro de um fluido que eu tenho que fechar ali acima de 5, 6 metros, tem como eu colocar aquele registro lá embaixo? Eu estou eliminando aquela atividade de altura, certo? Ah, não tem como eliminar. Tem como eu substituir aquela atividade? Ah, não tem como eu substituir. Tem como eu implementar medidas de proteção? Vamos supor esse mesmo registro. Eu coloco até ele, em vez de eu pôr uma escada, um andaime, eu coloco uma escada de acesso fixa, uma plataforma fixa, com guarda-corpo e corrimão, toda protegida. Não é mais atividade de altura. Eu eliminei. Ou tem como eu utilizar uma medida de separação, uma medida administrativa, para aí sim eu chegar no equipamento de proteção individual, que é o último caso. Tá? Sistemas de ancoragem, né, devem ser projetados por um profissional legalmente habilitado e dimensionados para suportar a carga máxima aplicada. O que é isso? Uma linha de vida, por exemplo, um pórtico, ou seja, uma vigaria onde vai ter um trava-quedas, por exemplo, tem que ter um engenheiro que vai calcular se suporta ali o peso das pessoas que vão subir ali, se tiver uma queda, por exemplo, então tem que ser calculado, tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica, tem que ter um projeto. Não é simplesmente eu esticar um cabo de aço no local e prender o cinto com o talabarte, está errado. Tem que ter uma RT de um responsável técnico por aquele projeto, tá? Então, a gente tem aqui a questão da importância da conformidade. Quais são os benefícios, finalizando essa primeira parte do treinamento? A conformidade aí com as normas regulamentadoras, né, aplicáveis ao trabalho em altura.
Não é ali apenas uma obrigação legal, mas é um investimento na segurança e produtividade. Então, às vezes, o empresário acha que ele está gastando. Na verdade, ele está investindo. Por quê? Se eu invisto em segurança, eu vou evitar acidentes. Evitando acidentes, eu estou garantindo ali a saúde financeira da empresa também. Porque quando acontece algum acidente, a empresa gasta muito dinheiro, né? Principalmente com a vítima ali, com a família, se tiver uma fatalidade, por exemplo. A atividade em altura é um risco crítico e todo mundo sai perdendo. E quem perde mais é o colaborador acidentado e a família dele. Então, quando se fala de prevenção de acidentes, a gente reduz significativamente o número de acidentes e doenças ocupacionais. A gente protege a vida, a gente garante ali a integridade física dos trabalhadores. Com isso, eu vou aumentar a produtividade. Os ambientes de trabalho seguros, pessoal, resultam em uma maior eficiência e menor absenteísmo. Se o colaborador se sente seguro, ele não vai querer faltar de atividade. Ele vai querer trabalhar todo dia naquele ambiente saudável. Melhoria da imagem da empresa também. Demonstra ali compromisso com a segurança e bem-estar dos colaboradores. Então, quando se fala de cultura de segurança, quando se fala dessas conformidades que a empresa pode fazer, essa importância, isso vai promover o quê? O desenvolvimento de uma cultura organizacional voltada para a segurança, onde todos se sentem responsáveis pela prevenção de acidentes. É um cuidando do outro. Quando eu tenho empresa, colaborador, liderança e segurança do trabalho trabalhando junto, eu vou ter uma cultura de segurança ativa. Quando se fala de conformidade, é o que a gente tem para falar. Agora, quando se fala das consequências do não cumprimento, primeiro passo, se eu não cumprir o que a lei pede, eu posso ser penalizado legalmente. Multas do Ministério do Trabalho, interdições daquele local, embargos aplicados pelos órgãos fiscalizadores, que é o primeiro passo. Eu posso sofrer processos judiciais, eu como empresa, responsabilização civil e criminal, por exemplo, em caso de acidentes. Além disso, custos financeiros é consequência do não cumprimento. Eu vou ter que pagar indenização, se acontecer um acidente fatal, por exemplo, ou uma lesão incapacitante. Eu vou tratar ali, arcar com tratamentos médicos que são caros, reabilitação, aumento de seguro, porque eu tenho uma empresa que tem um risco maior. Então, a gente tem também algo que é muito importante do não cumprimento, que é o impacto reputacional, danos à imagem da empresa perante clientes, fornecedores e sociedade. Então, quando acontece um acidente fatal dentro de uma organização, isso é muito ruim para a imagem da empresa. Além de, do pior que é a vítima, tudo vai atrapalhar a imagem da empresa nesse caso. Aqui a gente tem a relação custo-benefício, tem um gráfico aqui, análise custo-benefício da conformidade. Então, por exemplo, custo de acidente, ele é muito grande. Tá vendo? O custo do acidente, multas e penalidades, os ganhos em produtividade, investimento em conformidade. Então, é importante a empresa investir, porque o que vai fazer a empresa gastar mais são os custos com acidentes e também as multas que a empresa pode sofrer. Então, quando se fala de segurança do trabalho em altura, por exemplo, quando eu faço investimento, quando eu gasto ali, eu não estou tendo uma despesa, e sim um investimento. Por isso a importância da não conformidade. Da conformidade e de não ser não conforme. Isso é fundamental. Concluindo aqui o treinamento, pessoal, a gente viu que essa primeira parte do treinamento de trabalho em altura é voltado para a legislação. É importante, você que é técnico, ou você que é colaborador, ou empresário que está assistindo, que é dono de empresa, você que é do SESMIT, que tem que mostrar para o empresário, para o dono da empresa, que está tudo dentro da legislação. Quais são os requisitos legais, quais as NBRs, o que fala a NR35, ela tem que ser cumprida justamente para proteger a vida do colaborador. Isso pode resultar não só em acidentes, se o acidente não acontecer, pode ter uma fiscalização, a empresa ser multada, são multas caríssimas que podem aí prejudicar a saúde financeira da empresa. Ok? Se você gostou de conteúdo como esse, curta, comente, compartilhe, traga o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, para que possamos cada vez mais trazer vídeos como esse. Essa foi a primeira parte do treinamento
de trabalho em altura, onde a gente falou das normas que regulamentam essa NR35, que é muito importante para que a gente consiga ter ambientes seguros e cada vez colaboradores trabalhando, tomando decisões mais seguras dentro do ambiente de trabalho. Siga o nosso perfil.